Fala pessoalzinho do curso Gaia, beleza? Professor Afonso com vocês mais uma vez para a gente falar de física A hoje na aula 28, sistemas isolados. Então pega lá teu material, pega a tua apostila, porque a gente vai trabalhar com esses caras aqui hoje lá na apostila 10, sistemas isolados. Mas sistemas isolados do quê? Como assim? Então vamos lá. Um sistema é uma regiãozinha do universo. Sempre que a gente se refere a sistema, eu estou falando de uma regiãozinha, de um lugarzinho lá no universo. E esse sistema, ele tem uma vizinhança, tá? Quando eu falo de sistema isolado, eu estou considerando só aquela regiãozinha. Por exemplo, se eu falo que o teu corpo é um sistema isolado, eu só vou considerar o que está acontecendo com o teu corpo, para dentro. Quando eu falo de vizinhança, é tudo que pode interferir no teu corpo na região externa, presença de oxigênio, presença de vento, esse tipo de coisa. Então, sistema isolado são as energias internas, vizinhança é a parte externa, as energias externas que estão envolvidas. Os sistemas, eles podem ser, como a gente sabe, físicos, químicos, biológicos, sistemas sociais, por que não sistemas econômicos muito em voga hoje em dia. Claro que eu sou professor de física e a gente vai falar hoje sobre o sistema físico. E o sistema físico, ele tem basicamente três características, três situações que eu tenho que considerar. Primeiro, sistema aberto. O que é um sistema aberto? É quando ele pode trocar massa, pode trocar energia, pode ter trocas com o ambiente. Então, por exemplo, um cubo de gelo num copo com água. Se eu considerar só a água e o gelo trocando calor, não é um sistema aberto. Agora, se eu considero, por exemplo, ali também a região em volta, né? Todo o ambiente em volta trocando calor, daí ele é um sistema aberto. Sistema isolado, ele está livre de forças externas. Então, por exemplo, uma granada explodindo é um sistema isolado se eu não considerar o atrito com o ar em volta, se eu considerar só as energias internas ali da granada. E um sistema conservativo, a gente sabe, que é aquele onde a energia mecânica ela não se altera, ela fica constante. Basicamente, não tem dissipação na forma de atrito, geração de calor, brilho, som, esse tipo de coisa. Então, são esses sistemas que eu vou ficar esperto, é esses que eu vou considerar. Num sistema isolado, o que acontece? Eu tenho as chamadas forças internas ou forças trocadas entre os corpos que são do sistema. Então, quando eu falo de força interna, não é só dentro de um corpo, por exemplo. Se eu considero dois corpos, duas bolinhas se chocando, eu posso ter ali as forças internas, as forças que uma bolinha faz na outra, a outra faz em uma, tá? Então, eu considero as duas bolinhas como meu sistema. Então, ele é um sistema que só está dependendo de forças internas. E forças externas são aquelas que os caras vão trocar com o restante do universo, ou seja, fora do sistema. Ah, as duas bolinhas, uma bateu na outra, só que na hora do choque, uma das bolinhas bateu num copo e derrubou o copo. Aí o copo é uma outra situação, uma força externa, é outra coisa do sistema. O que interessa para a gente, o que a gente vai estudar hoje, o que cai mesmo em vestibular, são os sistemas chamados de isolados. Então, característica de um sistema isolado e importante para uma pergunta teórica, para uma questão teórica. Ele é isolado quando ele tem ausência de forças externas, tá? Ou se existirem bem pouco intensas, mas a gente vai levar mais ao pé da letra, a ausência de forças externas. Quando houver ação de uma força externa de intensidade desprezível em relação às forças internas. Basicamente a mesma coisa que no caso anterior. E em casos nos quais as forças externas se neutralizam. Isso aqui é importante. Nos quais as forças externas se anulam. Por exemplo, aqui o equilíbrio, normal é a força que a superfície faz no corpo, empurrando o corpo para cima. Veja, normal é a superfície sustentando o corpo. Peso é o centro da Terra puxando o corpo. As duas forças são externas ao corpo. Uma é a superfície agindo no corpo e a outra é a Terra agindo no corpo. Então, o sistema é o corpo, as duas forças vêm de fora. Mas se o cara está no que a gente chama de equilíbrio, pode ser estático em repouso ou dinâmico, se movendo com velocidade constante, nosso amiguinho MRU.
Quando essas forças se anulam, ou seja, elas têm a mesma direção, sentidos opostos e mesmo módulo, se elas se anularem, eu também tenho uma situação análoga de não ter forças. Aqui no caso, eu tenho a situação da resultante ser nula, que seria o análogo de não ter. Então, não ter força, se elas se anularem, fisicamente dá na mesma para a gente. Quantidade de movimento em sistemas isolados. O que acontece? A coisa mais importante da gente lembrar aqui é que a quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Se eu tenho um sistema isolado, eu não tenho perda de energia, eu tenho a conservação de energia, portanto, eu tenho a conservação da quantidade de movimento. Ou seja, se eu tenho lá um corpo se chocando com outro, a quantidade de movimento total do sistema antes do choque é igual à quantidade de movimento depois do choque, tá? Eu tenho nas colisões, né, isso acontece em choques mecânicos entre dois ou mais corpos, como a gente está falando de vestibular, dois corpos. Dispersão de fragmentos de bombas após explosões, que eu falei da granada para vocês. Recuo efetuado por armas de fogo, muito clássico isso, né? Você vê aquele canhão que dispara, o canhão é empurrado para trás e o projétil para frente. Então vai ter essa situação da conservação da quantidade de movimento. Empurrão entre duas pessoas, ou seja, situações bem tranquilas da gente analisar. O importante é você pensar que o sistema mecanicamente isolado e conservativo, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois, tá? Então, tem essa situação aqui dos dois patinadores, que é clássica de vestibular, que a gente mantém a quantidade de movimento, tá? Antes, eu posso falar que a quantidade de movimento antes é igual a zero, se eles estivessem em repouso. E depois eu vou ter massa de A vezes VA, mais massa de B vezes VB, tá? Levando em conta que esse pode ser o A e esse pode ser o B, aqui a ordem você que faz do jeito que você quiser. Claro que se tiver um cara indo para cada lado, se eu coloco uma trajetória para a direita, quem for para a esquerda vai ter velocidade negativa. Mas isso é uma outra coisa que a gente vai ver nos exercícios já já. O importante é que se os corpos estão em repouso, a quantidade de movimento total é zero, e depois, a hora que eles se empurram, se eles se movimentam, você vai ter massa vezes velocidade de um, mais massa vezes velocidade de outro. Quem está indo contra a trajetória tem velocidade negativa. Um exemplo aqui só para a gente comentar, um sistema físico com 75 kg de massa total formada por um carrinho e sobre ele o garoto. Então é a massa do carrinho mais a massa do garoto. Ambos estão inicialmente em repouso. Quantidade de movimento inicial, que é zero, igual a zero. Sobre o chão horizontal, num dado instante, o garoto pula do carrinho com uma velocidade 0,5. Então, o garoto pula com 0,5. E o carrinho entra com movimento de recuo com velocidade 1. Então, ó, velocidade do garoto igual a 0,5 e a velocidade do carrinho igual, como ele fala para a gente aqui no exercício recuo, ele já está dizendo que a trajetória estaria para a direita. Então, o cara está voltando velocidade menos 1 metro por segundo. De acordo com a situação descrita, calcule as massas do garoto e do carrinho. Você vê, 75 é a massa total. A massa do garoto mais a massa do carrinho, aqui o nosso conteúdo é sistema isolado, então nem precisa dizer que vai ser isolado. Massa do garoto mais do carrinho, 75. Velocidade inicial dos dois, 0. Velocidade final do garoto, 0,5. Do carrinho, menos 1. Quantidade de movimento inicial igual a final. A inicial é 0, porque estava todo mundo em repouso. E agora fica, ó, massa do garoto vezes meio, que é a velocidade dele, mais massa do carrinho vezes menos 1, porque é recuo. Você vai fazer todo o algebrismo, você vai achar que a massa do carrinho é 0,5 da massa do garoto. Mas espera lá. Pera lá. As duas massas somadas é 75. Você tem que a massa do carrinho é 0,5 do garoto, substitui no lugar da massa do carrinho 0,5 do garoto. E aí você faz a continha e acha que a massa do garoto é 50 e para fechar a conta do carrinho dá 25. E você resolve desse jeito. Bem tranquilinho, bem de boa.
Mesma situação aqui, você vai usar, por exemplo, o 2, dá uma olhadinha nele, você vai ver que é o mesmo esquema, tá? A quantidade de movimento inicial igual a 0. Depois você soma as quantidades de movimento, um tem que ser negativo, tá? Então, sempre desse jeitinho, sempre dessa maneira. Como que eles podem pedir isso numa questão? Como que eles vão citar esse negócio? Então, vamos fazer um exercício, vamos ver qual é. Vamos começar pela série 1, primeiro exercício. Quando a gente dispara... Primeiro não, isso é muito de boa. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Vamos pesquisar aqui um... esse 2 aqui, da série 2 aqui, da OEPG. Muito mais legal, tem muito mais coisa para perguntar. Vamos lá. Exercício 5 lá da UEPG. O impulso produzido pela resultante das forças que atua sobre um corpo durante um determinado tempo altera a sua situação inercial. Sim, se você faz impulso, você altera a inércia do cara, porque impulso é quando uma força atua sobre um tempo. Se o cara está em repouso, ele pode andar. Se ele está andando, pode entrar em repouso, pode alterar a velocidade, tudo bem. Com relação ao teorema da impulsão, teorema do impulso, assinale a alternativa correta. Aqui é uma entregada violenta, porque é só lembrar da equação do impulso. Impulso nada mais é do que força vezes intervalo de tempo, ou que o impulso é a variação da quantidade de movimento. As duas afirmações aqui servem para mim, para que eu calcule o impulso. Então, vamos ver. A variação da quantidade de movimento de um corpo é diretamente proporcional à força que atua sobre ele. Gente, junta essas duas aqui, ó. Se eu juntar essas duas, eu posso falar que no lugar do impulso eu ponho variação da quantidade de movimento, que é igual a força vezes tempo. Repara que os dois estão em cima multiplicando, por isso são diretamente proporcionais. Essa letra A parece estar bem boa, só que lembra o perigo, faz só um pontinho do lado dela, vamos ver as outras. Segundo o impulso, uma grandeza escalar... sendo o impulso uma grandeza escalar, não, gente, impulso é vetorial. Impulso tem direção e sentido, que é o mesmo da força, ou da variação da quantidade de movimento. Não precisa nem terminar de ler. Se o impulso for aplicado num corpo, permanecendo constante a sua massa e sua velocidade, não haverá variação da quantidade de movimento. Gente, se o impulso for aplicado num corpo, você vai ter uma força agindo. A massa é constante, beleza, mas você vai alterar a velocidade, tá? Não dá, não tem como. A lei da conservação da quantidade de movimento é válida apenas quando o sistema a que se refere é composto por um só corpo. Não, você pode ter vários corpos, tanto que a gente somou ali. O princípio da conservação da quantidade de movimento não se observa num sistema mecanicamente isolado, é exatamente o contrário, ele se observa num sistema isolado. Então, como a gente já esperava, letra A é correta, letra A deu boa pra gente, tá bom? Então, o que aconteceu? A gente fez um exercício envolvendo valores, a gente fez um exercício teórico, tá? Dá uma olhadinha ali no conteúdo, qualquer coisa, dá um grito, a gente vê, né, a gente se vê lá nos atendimentos e, por enquanto, é isso aí. Bons estudos, juízos, se cuidem e a gente conversa aí numa próxima oportunidade, a gente conversa aí num próximo momento. Beijo para vocês, tchau, fui.